Olá, pessoal! A sequência de videoaulas a seguir englobará parte dos conteúdos previstos para serem trabalhados com vocês na disciplina de Clínica Odontológica 2 pela área de periodontia. Como deve ser do conhecimento de vocês, durante as atividades práticas dessa disciplina estão previstos atendimentos de urgência odontológica. E, portanto, o objetivo dessa aula é discutir um pouco com vocês sobre as condições que envolvem o atendimento desse tipo de paciente, ou seja, pacientes que têm necessidades de urgência na área de periodontia. Portanto, o título da aula e os objetivos dela serão relacionados ao atendimento dos chamados processos agudos do periodonto. Entre os objetivos propriamente ditos, nós temos compreender o entorno de uma consulta de urgência odontológica, identificar os processos agudos do periodonto em termos de ocorrência, etiologia, características clínicas, estabelecer de maneira adequada o correto diagnóstico e principalmente o correto tratamento dessas condições, além de compreender a continuidade do tratamento periodontal de casos que se apresentaram com esse diagnóstico. As doenças periodontais, elas em estado agudo, elas são consideradas situações de urgência necessitando de atendimento imediato. Essa frase ela nos coloca em perspectiva a necessidade de definição do que é uma situação de urgência. E, portanto, é importante que nós façamos essa diferenciação do que é uma consulta, do que é uma situação de urgência para uma situação de emergência. Urgência ela tem sido definido como condições que afetam a estética primordial, como condições em que o paciente apresenta uma dor aguda ou mesmo uma impossibilidade funcional. Por outro lado, as condições de emergência elas são muito mais raras em odontologia e elas envolvem eminentemente o risco de morte. Do ponto de vista da atenção desses pacientes, é importante que nós compreendamos esse quadro de fragilidade do paciente. Para isso eu trago uma pintura chamada O Grito, de um pintor norueguês, que mostra justamente essa condição, a situação de desespero que essa pessoa se encontra na pintura e que muitas vezes os pacientes acabam chegando até nós para o atendimento clínico. Então é importante que o profissional faça de maneira absolutamente adequada o acolhimento desse paciente, levando principalmente em consideração a história pregressa dele em situações de atendimento odontológico, além de que é mandatório uma rapidez e principalmente uma resolutividade do quadro de dor desse paciente. Obviamente, quando isso for possível. Para essa aula, a gente irá discutir cada uma das principais situações clínicas que envolvem dor na área de periodontia. E aqui eu gostaria de destacar a gengivite ulcerativa necrosante aguda, ou aguna, a periodontite ulcerativa necrosante aguda, ou puna, a gengivoestomatite herpética aguda, ou também conhecida como GEA, além dos abscessos gengival e periodontal, e por fim, a pericoronarite. Cada uma dessas condições serão discutidas, serão trabalhadas em aula nos vídeos seguintes. Como características dessas condições ou desses processos agudos do periodonto, nós temos que eles têm um início rápido, eles podem ser, na dependência do seu fator etiológico, causado tanto por vírus quanto por bactérias. Eles podem envolver gengiva, ligamento periodontal e osso alveolar e são caracterizados por dor, desconforto e muitas vezes quadros de infecção estão associados. São localizados ou generalizados e podem ou não ter um envolvimento sistêmico expresso principalmente por febre e por linfadenopatia. Em relação à epidemiologia dessas condições agudas do periodonto, nós temos que os abscessos periodontais eles são os processos agudos do periodonto mais prevalentes. No entanto, o estudo da epidemiologia, das características clínicas e o desenvolvimento de protocolos tanto de diagnóstico quanto de tratamento se torna dificultado, à medida que
em uma condição populacional, é preciso que exista um fator chamado, um fator sorte, entre aspas, em que os pesquisadores, ao sair a campo para estudar essas condições, eles precisam que exista um número considerável de pacientes que estejam passando por aquela condição aguda naquele momento. Portanto, estudos que envolvam um tempo de acompanhamento maior, como é o caso dos estudos longitudinais, eles são muito pouco presentes na literatura, e o que a gente tem hoje em termos de literatura a esse respeito é uma literatura bastante incipiente, com importantes carências metodológicas. No entanto, um dos pontos que parece ser uma unanimidade nessa literatura é o impacto que essas condições exercem sobre a vida das pessoas, seja pelos quadros de dor que essas pessoas muitas vezes precisam enfrentar, né? Seja pelo impacto que isso tem no dia a dia das pessoas, de modo que muitas vezes, por conta desses quadros mais dolorosos, elas têm que se ausentar inclusive dessas atividades laborais. Portanto, então, absenteísmo no trabalho é um achado bastante frequente quando nós estudamos os chamados processos agudos do periodonto. Então, pessoal, esse vídeo, a ideia era trazer uma introdução a respeito do assunto, dar um panorama geral sobre quais serão os tópicos a serem abordados na sequência de vídeos que está por vir. Portanto, nós vimos aqui a importância de uma consulta e especialmente do acolhimento desses pacientes de maneira apropriada, e principalmente que o profissional seja bastante preciso, tanto no diagnóstico quanto na sua conduta clínica, na sua abordagem terapêutica, quando são consideradas essas situações de urgências na área de periodontia. Então, obrigado, pessoal, pela atenção, e nos vemos nos próximos vídeos.